Bom, então vamos lá, né? Falando sobre citações e intimações, parte 2. Bom, nós estamos falando sobre os requisitos do edital. Então, o primeiro requisito em relação ao edital é publicar o edital na imprensa. Se for um juiz estadual, esse edital será publicado na imprensa do Estado. Se for um juiz federal, esse edital será publicado na União, no Diário Oficial da União. Então, eu tenho a obrigação de afixar uma via no fórum. Obrigado. Tenho a obrigação de afixar uma via no fórum com o nome do réu, a data do interrogatório, e aí, como o interrogatório é o último ato processual, eu devo colocar aqui a data da instrução, porque primeiro, teoricamente, vai ser ouvida a vítima, as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, e só depois é que eu vou ter o interrogatório. Então, eu poderia dizer aqui a data da instrução. E o dispositivo legal imputado, que é a capitulação penal. Lembrando que essa capitulação penal, ela é provisória. Tanto o promotor pode fazer uma capitulação diferente da do inquérito, quanto o juiz pode fazer uma capitulação diferente da que foi colocada na denúncia pelo promotor. Bom, falando ainda dos requisitos do inquérito, não é preciso transcrever a denúncia no edital. Eu não preciso transcrever a denúncia do edital. Depois a gente responde aí essa pergunta aí. Eu não preciso transcrever a denúncia no edital, mas na próxima... Exatamente, ok? Não é preciso transcrever a denúncia no edital. Então, quando eu falo que eu não preciso transcrever a denúncia no edital, eu não preciso colocar, por exemplo, a cópia, os dados da denúncia no edital, segundo a súmula 366 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, se eu for fazer a citação de um réu por precatória, eu preciso colocar a denúncia, uma cópia da denúncia na carta precatória. Mas no edital não preciso transcrever a denúncia. Pergunta-se, réu preso pode ser citado por edital? Réu preso depende. Se o réu estiver preso na mesma unidade da federação, não pode ser citado por edital. Então imagine, o réu preso no estado do Pará, citado por edital. O juiz estadual do Pará não pode citar o réu preso numa unidade prisional do Pará, por edital. Se ele está numa unidade prisional, a SUSIP tem obrigação de informar onde esse preso está. E o juiz não pode citá-lo por edital, porque teoricamente ele não está em local incerto e não sabido. Ele está numa unidade prisional do Estado. Agora, se o preso estiver numa unidade prisional do Maranhão, por exemplo, aí o juiz estadual do Pará não tem condições de saber. Logo, ele pode ser feita uma citação por edital, porque teoricamente ele estaria em local incerto e não sabido. Se ele estiver numa unidade prisional do Pará, não. Ele está em local certo, numa unidade prisional. Eu vou, então, ter que requisitar o preso. Se ele estiver em outra unidade da federação, a gente pode citá-lo por edital. Se for citado por edital, essa citação é nula. Ora, se eu tenho um preso que está numa unidade da federação, fora do estado onde ele está sendo processado, eu posso citá-lo por edital. Mas se ele está numa unidade prisional dentro do estado, eu não posso citá-lo por edital, porque ele não está em local incerto e não sabido. Então a citação é nula, porque ela não preenche os requisitos legais. Todavia, é bom esclarecer que essas situações, elas poderão ser resolvidas com
o que nós chamamos de Sistema Informatizado do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, com a nova lei de prisões, foi criado um cadastro nacional de mandado de prisão. Todas as pessoas que vão ser presas no Brasil são informadas para o Conselho Nacional. Então é possível que quando uma pessoa seja presa, aquela informação vá para o Conselho Nacional e eu saiba, inclusive, em qual unidade da federação ele está. Se ele estiver em outra unidade da federação, eu vou citá-lo por precatório e não por edital, porque a citação seria nula. Se o réu é citado por edital e não comparece e nem constitui advogado, pelo princípio da verdade real, eu não posso processar ninguém na vara penal, porque eu não presumo culpa no processo penal. Tem que buscar a verdade, eu não presumo culpa. Então, se ele não comparece nem constitui advogado, primeira coisa, eu tenho que nomear um defensor dativo para ele não ser processado sem advogado. Segundo, fica suspenso o processo e o prazo prescricional. Quando eu digo fica suspenso o processo, não significa dizer que eu não vou praticar atos processuais. Imaginemos que eu tenho uma testemunha que é idosa. A gente sabe que se ela não for ouvida, ela poderá morrer. Então eu posso ouvir aquela testemunha? Posso. Eu posso, por exemplo, praticar uma perícia. Eu preciso de uma perícia para comprovar o corpo de delito daquele crime. Não é porque o processo está suspenso que eu não vou fazer a perícia. Quanto à questão do prazo prescricional, é interessante ressaltar o seguinte. Mas, professor Franklin, quanto é que seria esse prazo prescricional? Quanto tempo ficaria suspenso? Uma pessoa que praticou um crime de homicídio, cujo prazo prescricional é 20 anos. Quanto tempo aquele processo ficaria suspenso? Por decisão dos tribunais superiores, eu não poderia criar uma cláusula de imprescritível para os crimes. Então, hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do STJ e da doutrina é de que o prazo prescricional ele fica suspenso durante o prazo normal de prescrição, no caso do homicídio, 20 anos, e após a suspensão de 20 anos do processo, se eu nesses 20 anos não conseguir citar o acusado, porque ele está em local incerto, eu vou então correr mais 20 anos da prescrição. Nesse caso aí haveria a prescrição desse processo, ficaria 20 anos suspenso e 20 anos seguiria o prazo prescricional. Esse é o entendimento hoje dos tribunais superiores. Poderá haver produção antecipada das provas, como eu disse, oitiva de testemunhas, exames periciais, acariações, e também, evidentemente, que pode ser decretada a prisão preventiva. Ora, um acusado que não compareceu, não constituiu advogado, qual é a garantia que ele não vai voltar a praticar crime? Qual é a garantia que ele não vai intimidar a testemunha? E qual é a garantia que eu tenho de que ele vai cumprir a pena eventualmente imposta? Nenhuma. Portanto, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Até porque esse mandado de prisão vai para o Conselho Nacional de Justiça e se ele for encontrado em qualquer lugar do Brasil, basta que haja uma informação, uma consulta nesse cadastro nacional para que a pessoa seja punida. Citação. Ok, depois a gente resolve essas perguntas que estão fora de contexto. Diga, pergunta. Eu citei o crime de homicídio, né? Que tem 20 anos. Se o crime, por exemplo, tiver 12 anos de prazo prescricional, ele fica 12 anos suspenso e 12 anos ele vai ficar para prescrever. É como se você contasse o prazo prescricional em dobro. Após a prescrição se extingue a punibilidade. A pergunta é, quanto é o tempo do prazo prescricional? Então, eu conto o prazo normal de prescrição como suspensão do processo, 12 anos,
e 12 anos eu conto o prazo prescricional. Após o prazo prescricional, evidentemente que se extingue a punibilidade pela prescrição. Bom, então nós já vimos que a citação é o ato pelo qual se chama a juiz o réu ou interessado a fim de se defender. Citação é um ato personalíssimo, em regra é uno, e que você chama uma pessoa que está sendo acusada por uma prática de um crime para que ele possa se defender em juízo. Essa é a citação. Embora voluntária a jurisdição, se houver algum interessado, ele deve ser citado. No processo penal, em regra, nós não temos jurisdição voluntária. Mas no processo civil, nós temos jurisdição voluntária. E se tiver algum interessado, eu tenho que ter a citação. Mas, professor Franklin, qual é a diferença entre citação, intimação e notificação? Esse é que é o X da questão. Pergunta de prova. De prova. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos ou termos do processo para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, intimação, eu dou ciência a uma pessoa, um sujeito processual, daquele ato do processo que já aconteceu no passado, para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. Tá? Então, até o CPC, era nítida a distinção entre intimação e notificação. Por quê? Sendo aquela, no caso a intimação, o ato pelo qual se dava ciência dos termos do processo, e esta, a notificação, o ato pelo qual se leva o conhecimento, decisão do juiz para que venha fazer ou deixar de fazer algo. Ou seja, a intimação referia-se a algo passado e a notificação projetava algo para o futuro. Eu digo isso porque alguns autores não fazem distinção entre a intimação e a notificação. Faz-se, contudo, importante fazer essa distinção, uma vez que a notificação reserva-se ao procedimento cautelar e através dela é dada a ciência ao requerido para que pratique ou deixe de praticar um ato determinado. Então, num processo cautelar do processo penal, como a hipoteca legal, como o sequestro, eu posso ter uma notificação da pessoa cujos bens estão sequestrados para que ela faça alguma coisa no processo. Então, eu preciso definir essa questão da diferença entre a citação e a notificação. Então, a intimação, que é diferente da citação, que é diferente da notificação, a gente definiria as diferenças da seguinte forma. Citação, ato pelo qual dou ciência ao acusado de que ele está sendo processado para que ele venha se defender em juízo. Intimação, intima-se uma pessoa de um ato passado, que já aconteceu. E notificação, notifica-se uma pessoa para a prática de um ato futuro. Citação, conhecimento do processo. Você vai citar o acusado para que ele se defenda. Intimação não é necessariamente a intimação do acusado. Notificação não é necessariamente a intimação do acusado, né? A intimação, eu vou intimar aquela pessoa que é o sujeito processual de um ato passado, que já aconteceu. E a notificação, eu vou notificar aquele sujeito processual para a prática de um ato futuro. Até aqui tudo tranquilo, fácil. Alguma discussão, alguma pergunta? Tá. Então, estamos falando de citação, intimação e notificação. Então, diferença entre notificação e intimação. Intimar é dar ciência. Na praxe, se utiliza a intimação para os dois atos.
As notificações e as intimações são regidas em regras pelas mesmas regras da citação. Embora regida pelas mesmas regras da citação, são coisas distintas. Citação se dá ciência ao acusado de que ele está sendo processado, intimação em regra de atos passados, notificação em regra de atos futuros. Peculiaridades. Peculiaridades das citações, intimações e notificações. As intimações devem ser sempre direcionadas tanto para o réu quanto para o seu defensor constituído ou dativo. Por quê? Porque se eu não conseguir achar o réu e eu intimar o defensor procura o réu. E vice-versa. Se eu conseguir intimar o réu e não conseguir intimar o réu procura o defensor. Por que isso é importante? Para que haja o exercício do contraditório e da ampla defesa. A notificação de testemunha por edital não é possível, não se notifica a testemunha, se intima a testemunha. Testemunha não é notificada, a testemunha é intimada. A intimação do réu é, em regra, pessoal, admitindo-se a intimação por edital. Regra geral, intimação pessoal do réu, assim como a citação. Mas eu posso fazer a intimação do réu por edital? Posso. Por exemplo, o seu advogado constituído desiste do processo e o réu é intimado para constituir novo advogado. Mas a questão é, tudo bem, eu vou intimar ele por edital. Mas, se eu tivesse a seguinte situação. Num julgamento do tribunal do júri, um advogado de defesa, usando de uma artimanha, chega no julgamento, discute com o juiz e pede para se retirar do plenário. O juiz, então, para que a pessoa não seja processada sem defensor, nomeia um defensor público. Mas o processo tem muitos volumes. Pode esse defensor pedir prazo para apresentar a defesa? A resposta é sim. Muitos e muitos casos no tribunal do júri, quando o processo é um processo de repercussão, eu tenho a possibilidade de pedir prazo para que aquele defensor possa apresentar a defesa. Não seria legal, seria uma violação do contraditório e da ampla defesa, pegar aquele defensor que chegou na hora, caiu de paraquedas naquele processo, que não leu o processo, para fazer a defesa do réu. Então, eu tenho que dar tempo para que a pessoa que ficou sem advogado possa constituir um novo advogado. Esse advogado tem que ter tempo de ver os autos do processo para apresentar a defesa. A intimação do MP deve ser sempre pessoal. Então, a intimação do Ministério Público é pessoal. E a ausência de intimação pessoal do Ministério Público gera nulidade do processo. A intimação do defensor dativo é sempre pessoal. Defensor dativo tem que ser pessoal. Tá? Defensor constituído pode ser feita através do Diário Oficial. A intimação do advogado constituído é feita pela imprensa. Então, eu tenho a Defensoria Pública intimada pessoalmente. Se o juiz constituir um defensor, né, dativo, ele tem que ser intimado pessoalmente. Agora, se a parte tem um advogado contratado, eu posso intimá-lo através da imprensa, porque o advogado tem a obrigação de ler o diário sobre as suas intimações. A intimação por carta ou aviso de recebimento é possível, também é possível por qualquer outro meio idôneo, por exemplo, e-mail, fax ou telegrama. A intimação de testemunha por correio é possível. E, evidentemente, que a Justiça do Trabalho, nesse ponto, tem melhores resultados do que a Justiça Comum, porque a Justiça do Trabalho, a maioria das intimações são feitas pelo correio, e também, na audiência, a própria parte leva as suas testemunhas. Então, é a obrigação da parte levar as testemunhas. A Justiça não fica perdendo tempo intimando testemunhas.
Se o réu estiver preso, é necessário requisição para que este compareça em audiência. Então você vai processar um réu. O juiz, então, deve consultar esse cadastro nacional do Conselho Nacional de Justiça. Está o réu preso em determinado local. Ele já sabe onde o réu está preso. Se for na mesma unidade da federação, uma requisição ao diretor. Se for na outra unidade, uma carta precatória. Beleza? Tranquilo, fácil. Na audiência, sem o réu preso, a nulidade relativa. Ou seja, só se anula se ficar provado que houve prejuízo para a defesa. Então, o réu não sabia daquele processo. Foi avisado pelo co-réu. O cara ligou para ele e disse: olha, rapaz, está tendo aí, vai ter uma audiência, tu não está sabendo? Ah, não estou sabendo, eu, inclusive estou sem advogado. Só vou decretar a nulidade se houver prejuízo. Exemplo, ele chega lá para o juiz e diz: olha, doutor, eu não tive condições de preparar a minha defesa. Aí o juiz diz para ele: não, mas eu te nomeio aí um defensor, nós temos o defensor público e tal. Ele disse: não, doutor, eu não tive tempo. Por quê, gente? Nós temos que ter em mente o seguinte: as decisões dos tribunais superiores é no sentido de que ele tem que ter tempo, pelo menos 24 horas, para preparar a defesa técnica e para preparar sua autodefesa. Portanto, se ficar provado que houve prejuízo para a defesa dele, eu não posso, não devo levar adiante aquele ato processual de um acusado que não foi cientificado daquele ato processual e que não tinha advogado. Agora, se não houver prejuízo, eu poderei fazê-lo. Será o acusado interrogado no júri se estiver presente. Hoje, nova sistemática do Tribunal do Júri permite que o acusado seja interrogado se ele estiver presente. Se ele não estiver presente, não é mais caso de nulidade. Nós tivemos aí o caso do Carandiru, que vocês viram, em que vários acusados não compareceram no julgamento. Isso não vai, evidentemente, causar nenhum prejuízo para a defesa, nem se presumirá em favor da acusação a ausência do réu. Ele poderá ir, não falar nada, ter o direito de silêncio, ou poderá simplesmente não comparecer ao julgamento. Ofícios e mandados de entrega, remessa de ofício. Bom, nós já vimos que a citação é indispensável para a validade do processo. Sem ela, todo procedimento se contamina de irreparável nulidade, impedindo a sentença de fazer coisa julgada. Não só isso, a citação que não é válida, pelo princípio da árvore dos frutos proibidos, ou the fruits of poison tree, aquela maçã envenenada que é a citação inválida, acaba contaminando todo o cesto de maçãs, são os outros atos processuais. Então, a citação que não é válida impede a sentença de fazer coisa julgada, podendo a nulidade ser arguida a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso, porque a nulidade absoluta da citação, ela nunca se convalida. Então eu posso, inclusive em grau de recurso, arguí-la, mesmo após o prazo, e inclusive na revisão criminal, que é mutate mutandis, uma espécie de rescisória do processo penal, em que, por exemplo, um acusado que foi condenado com base num depoimento falso, numa perícia falsa, ele pode pedir a revisão criminal para ser absolvido. Mesmo em sede de revisão criminal, eu posso arguir a citação, a nulidade absoluta da citação. A revisão criminal é uma ação que permite a rescisão da sentença de mérito, a sentença condenatória penal. A nulidade da citação é insanável e a citação tem que ser considerada válida para ter efeitos. Mas quais são então os efeitos da citação válida? Nós já vimos que a citação inválida torna o processo nulo, mas e se a citação for válida? A citação válida, ela torna prevento o juízo,
induz litispendência, faz a coisa litigiosa, constitui o devedor em mora e ainda interrompe o prazo prescricional. Então agora nós vamos, item por item, explicar cada um dos efeitos da citação. Primeiro, citação válida, que torna prevento o juízo. O que é prevenção do juízo? Prevenção é o critério que determina a competência. Então eu tenho, por exemplo, um estupro que acontece na cidade de Conceição do Araguaia. Imaginemos que uma moça foi estuprada por um jovem. Por falta de atendimento médico, essa moça é levada para uma cidade de Araguaína, no Tocantins. E lá em Araguaína ela vem a falecer, em consequência do estupro. É instaurado então um inquérito em Conceição e um inquérito em Araguaína. Só que em Araguaína o processo corre mais rápido, esse inquérito chega no Ministério Público, o Ministério Público denuncia, e lá em Araguaína é feita a citação válida do acusado. Essa citação válida vai prevenir o juízo de Araguaína. O inquérito que está aqui em Conceição terá que ser remetido para Araguaína para que o processo seja julgado lá, porque a citação válida em Araguaína preveniu o juízo. Professor Franklin, mas e se for um critério de competência absoluta? A citação válida previne o juízo? Não. Explico. Imaginemos que um prefeito que tem foro por prerrogativa de função, que tem que ser processado pelo procurador-geral do Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, na verdade ele é processado pelo promotor perante o juiz de direito da comarca, por um crime de peculato. E o juiz de direito da comarca providencia uma citação. A citação não é válida. Por quê? Porque o juízo não é o competente para processá-lo. O prefeito tem foro por prerrogativa de função, portanto tem que ser processado no Tribunal de Justiça do Estado. O promotor não tem competência, não tem legitimidade para processar o prefeito, for oferecer denúncia contra o prefeito. Aquela denúncia teria que ser oferecida por um procurador. Daí não há citação válida. Se não há citação válida, porque a competência aí no caso é absoluta, eu vou então, não vou tornar prevento o juízo, tá? Induz litispendência, que são duas ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir o mesmo pedido. Um exemplo que eu dei de Conceição do Araguaia. Imaginemos que eu tivesse uma citação válida lá em Araguaína e aqui em Conceição do Araguaia eu também tivesse uma citação válida logo depois da citação de Araguaína. Na hora em que o réu em Conceição do Araguaia fosse citado validamente, imediatamente o seu advogado arguiria a litispendência. Opa, eu já fui citado em Araguaína validamente, o juiz de Araguaína já se tornou prevento, eu não posso ser citado em Conceição do Araguaia. Faz a coisa litigiosa. Imaginemos que é um processo de tráfico de drogas, em que eu tenho apreensão de aviões, fazendas, né? Sequestro e arresto de fazendas, dinheiro em contas bancárias, gado. Ora, na hora em que eu tenho a citação válida do traficante, aquela coisa se tornou litigiosa. Ele não pode mais vender a fazenda, ele não pode mais vender o avião, ele não pode mais vender os carros de luxo, porque tudo se tornou litigioso com a citação válida. Mesmo sendo a ordem exarada por juiz incompetente. Mas professor Franklin foi um juiz incompetente, um juiz da justiça estadual, despachando, decretando o sequestro de bens, no caso de um tráfico internacional. Não tem problema. Aí não tem problema, porque mesmo assim a coisa será litigiosa. Constitui então o devedor em mora. Qual é, vamos ver se vocês acertam, qual é a única hipótese no processo penal em que há a constituição do devedor em mora através da citação?
Vamos azeitar essa proposta. 2 pontos para quem me responder. Fora a prova. Repito a pergunta. Qual é a única hipótese no processo penal em que a citação constitui o devedor in mora? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gente, eu disse para vocês que a citação é um ato personalíssimo e uno, mas tem uma exceção em que ela não é una.